você deixa seu filho chorando, recém-nascido, ou você vai lá acudir no primeiro chorinho, fica com dó, não consegue, quer segurar no colo, quer acalentar, hein? Qual que é o teu perfil? Conta pra gente aí no 991 17 0028. Dariane Bagatoli, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom? Eu não deixava a Fer chorar, eu não tinha coragem. Eu tava... Dá uma dosinha, que né? coisa, mas aí, vale a pena ou não vale a pena deixar a criança chorando? Isso tá certo, errado? Tem como julgar isso? Qual que é a ideia, hein? Hoje, os estudos de neurociência, eles vêm justamente para nos ajudar a acabar com esse mito, com essa crença que foi criada culturalmente, Sim. né? De que você pode deixar a criança chorando porque ela tá manipulando, senão ela tem que acostumar, aquela coisa toda. De uma semana manipulando a mãe chorando. Sim, mas assim, da mesma, eu costumo comparar com a questão feminina das mulheres. Da mesma forma que antigamente as mulheres eram consideradas inferiores, Sim. né? E com o tempo isso foi mudando, teve uma série de coisas que aconteceram para que a gente conseguisse estar num patamar de respeito igual, verdade, né? verdade. As crianças também, aos poucos, a gente tem conseguido mudar essas crenças. É verdade, antigamente criança fica quieta, não tem liberdade pra falar, tua opinião não importa. Hoje em dia se escuta muito mais as crianças, presta-se muito mais atenção no que elas têm pra falar, né? E Certeza. também o choro. O choro também dos bebês. Sim. Na verdade, assim, as crianças, os bebês, eles não sabem falar, então a gente tem que pensar que o choro é a comunicação do bebê. Lógico. É a forma daquele ser que é totalmente dependente. Né? A gente até fala, tem as teorias que falam sobre a esterogestação, que os 3 primeiros meses são uma continuação da gestação, só que fora da barriga. Então, a criança, ela depende totalmente de um adulto, de um cuidador. E o chorinho é a forma dele se comunicar, dele dizer que ele tá com fome, que ele tá com frio, que ele tá com calor, que tá com a fralda suja, que precisa de colo. Colo também não estraga, pode dar colo à vontade, não tem problema. Gente. Aproveite, isso foi um mito também que foi criado, que a criança fica mal acostumada, fica mimada se pegar muito no colo. Então a gente precisa sim superar todas essas lendas, esses mitos que foram criados em relação ao bebê. Pode não ser fácil para uma mãe fazer isso, justamente por ter uma tia, uma avó, uma mãe falando o contrário, de que não fala. As pessoas querem muito dar opinião, né? Quando nasce um bebezinho novo, assim. Mas pode começar a ter teu jeito e se impor em relação a isso, né? Eu falo assim, as mães, elas precisam escutar a sua intuição, mãe sabe, e a mãe precisa ter esse tempo de conexão. Sim. Eu diria para os familiares, né, que estão às vezes ajudando essa mulher, é que ao invés de eles se preocuparem em cuidar do bebê, cuidem da mulher. É verdade. Cuide da casa, cuida da comida, Nossa, cuida da roupa. Se ela trabalha e tem alguma coisa que ela precisa fazer, dá apoio para ela, porque às vezes é uma profissional autônoma, que ela não deixa de continuar fazendo alguma coisa. Então, dê esse apoio, esse suporte para que essa mulher possa se conectar com o bebê, poder escutar os chorinhos dele, saber o que ele está precisando, quais são as necessidades dessa criança. E aí sim a relação vai fluir, essa criança vai crescer bem e a mulher vai se sentir melhor, vai estar melhor para ser mãe. É verdade. Mas aí a criança já sabe falar, já tem uma independência e usa o choro para chamar atenção, para conseguir coisas. Esse choro não tá certo. Depende, Dani. Eu digo assim, que as crianças, até os 3 anos, eles têm o cérebro muito imaturo. Certo. Tá? Então, assim, o choro, ele vai vir muitas vezes por conta dessa imaturidade cerebral. Tá? Por não entender o sentimento que tá Eles, rolando ali. Acontece uma desconexão, muitas vezes, entre a parte emocional e a parte racional. A criança não dá conta daquilo, dá tipo um curto-circuito. E aí ela chora, ela tem aquelas crises, né? Aquele choro em função de um não. Enfim, mas por trás desse comportamento da criança, muitas vezes tem uma necessidade dessa criança que não foi atendida. Sim. Então, eu costumo dizer assim, ao invés da gente perguntar no Google como é que eu faço pro meu filho parar de chorar, como é que eu faço pro meu filho comer ou parar de chorar na hora da refeição, enfim, a gente deveria perguntar por que meu filho está chorando nessa hora. Entender a necessidade da criança. Porque aí você vai entender o que está por trás do choro dele. E aí você vai ter segurança para agir. Porque às vezes o que a criança está precisando não é bem aquilo que parece que ela está frustrada. Às vezes é outra coisa que está por trás daquilo. Perguntar, né, também. Também. Por que não vai conversar com o filho? Tem essa abertura, né? Pergunte por quê. Faça ele entender os sentimentos e o que passa em cada relação. É frustração, é tristeza, é raiva.
ninguém nasce sabendo. A gente tem que também ser ensinado Sim, isso, né? as habilidades de inteligência emocional Com que você fala certeza. tanto hoje, né? É verdade. A gente vai mostrando para eles o que eles estão sentindo, eles vão aprendendo e aí eles vão começando a dar sentido para tudo aquilo que acontece com eles. Que bacana. Isso é super importante. Muito bacana. Dariane, obrigada, tá? Pelas suas informações. Eu que A gente agradeço. tem um tema bacana para comentar já. A gente falou agora de mídias sociais, mas a gente fala de mídia social saudável para adulto. Agora, criança, a gente tem que ter um pezinho atrás, né? quando a Muito gente fala cuidado. disso. Então, nossa próxima visita aqui, a gente fala sobre isso. Tá Combinado? certo, Dani, Então, tá bom. combinado. Obrigada.